Olá, Igreja do Avivamento, povo que ora. Eu vou estar fazendo uma meditação aqui no livro de Marcos sobre oração. O que nós encontramos aqui no livro de Marcos. É claro que eu não vou ver tudo hoje, provavelmente, mas nós vamos estar indo, né? E eu quero começar aqui com capítulo 1, versículo 9 a 11, no dia do batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Aqui nós vemos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo num só momento, nessa perfeita unidade. E aqui mostra que a comunhão, ela ativa a iniciativa do céu. Muitas vezes nós pensamos que só vamos obter algum tipo de resposta se nós dobrarmos os nossos joelhos. Sim, mas se a gente tiver a intimidade constante com Deus, o que Deus quer fazer em nossas vidas não depende exclusivamente de oração, eu diria assim, oração específica, porque nós estamos em constante intimidade com o Pai. Aquele que está em intimidade com o Pai, em obediência, como Jesus estava fazendo aí, sendo batizado lá no rio, não havia dúvida que o Pai tinha aprovação e que o próprio Pai, diante da obediência, ele traz uma palavra. Sim, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Quantas vezes a gente, no meio da obediência, a gente descobre que Deus está aprovando e a gente tem uma sensação, um sentimento, é o ouvido espiritual recebendo a revelação do céu. Sim, filho, é isso mesmo que eu quero que você faça. Às vezes a nossa consciência nos trai. E é nessa intimidade com o Pai que nós vamos ter a certeza de que estamos vivendo de acordo com o que Ele quer. Porque Deus nos deu a consciência para a gente saber o que é o certo e o que é o errado. Mas tem situações que a gente não é a consciência. Nós precisamos da aprovação de Deus, não é? Então, nessa intimidade com Deus que a gente busca, que tem que ser permanente, que não pode ser um momento apenas, nessa intimidade nós temos a aprovação de Deus, amém? Eu quero ler também aqui Marcos 1:35. Jesus fez muitas curas e depois diz aqui a palavra: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele separou aquele tempo especial, específico para a oração. Aqui um lugar deserto, um lugar em que ele pudesse estar sossegado, sozinho, sem interrupções. Sabe, no nosso dia a dia, a gente está rodeado, né? Rodeado de gente, rodeado de obrigações, de responsabilidades. E é preciso tirar aquele tempo ali, aquele momento que vai ser você e Deus, eu e Deus. Qual é o melhor horário? Aqui diz que ele se levantou em alta madrugada, então, lá pelas 3 da manhã, né? Saiu e foi para um lugar onde não teria ninguém. Estaria ele e o Pai, em plena convicção, em plena sintonia, né? Não convicção, mas sintonia, em plena comunhão. E daí diz assim: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Você vê que Jesus tirou aquele, vamos dizer, aquele intervalo ali para a oração de intimidade. Antes, muitas curas, muito ministério, com enfermos, com endemoniados, versículo 32, Marcos 1, 32 a 34.
tem esse intervalo que ele vai orar, vai buscar manter novamente a intimidade, buscar a direção, e ele continua prosseguindo no seu ministério, que mais intensamente ainda, porque ele foi pregar em outros lugares, né? As pessoas estavam vindo ali onde ele estava e ele disse, não, nós vamos para outras povoações. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas, expelindo demônios, né? Então você vê que Jesus, ele era ativo, né? A oração não quer dizer que a pessoa se torna uma pessoa passiva. Meu negócio é orar e eu não, é isso que eu devo fazer. Obviamente que deve fazer, mas uma coisa não impede a outra. O ministério com as vidas não impede a oração, e a oração não impede o ministério com as vidas. Eu creio, inclusive, que um ministério depende do outro, porque um discípulo sem oração é um discípulo que anda segundo a sua carne, mesmo querendo ser fiel, né? Ele não anda muito dirigido por Deus, né? Ele anda mais pela sua convicção, pela sua vontade. Parabéns pela vontade, parabéns pela convicção, mas a oração é fundamental. E outra coisa, são pessoas que oram, né? Oram. Parabéns aos que oram, porque devem orar mesmo. Mas será que é só oração? Né? Tem que ter ministério junto também, porque as vidas elas precisam de oração, mas precisam ouvir a palavra. E como é que elas vão ouvir? Vão ouvir de modo especial através de gente que ora. Então a oração e o ministério com as vidas, eles andam juntos. Quanto mais juntos estiverem, mais êxito vai ter. Capítulo 2, versículo 18, aqui diz assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então eles tinham uma questão ali, né? Os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando. Aí olharam para os discípulos de Jesus, não estavam. Quem eram os mais espirituais aí, né? Talvez se comparando, nós jejuamos, vocês não jejuam? O que é isso? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus estava ensinando uma coisa muito simples, muito importante, mas muito simples, não é? Eles estavam olhando apenas a religiosidade. Nós praticamos, né? Nós fazemos, nós jejuamos. Vocês não jejuam? Nós somos mais espirituais que vocês. Jesus estava ensinando, o que adianta? Vocês jejuam e ao mesmo tempo ficam criticando, ficam espionando a vida dos outros, né? Então, ao invés de eles estarem realizando o jejum, eles estavam simplesmente praticando uma atitude, tendo uma atitude religiosa. E é isso que Jesus está falando. Remendo novo em veste velha. Jesus veio para ensinar o verdadeiro jejum, a verdadeira oração, a verdadeira intimidade. Então, não é o jejum que te leva a ter intimidade com Deus, é a intimidade com Deus que te leva ao jejum, que te leva à oração, porque você quer ter intimidade, porque você quer aumentar o teu relacionamento com Deus, então daí você faz isso. É isso que Jesus está ensinando. Vocês estão achando então que
pelo fato de estarem jejuando, vocês são os caras, né? Você vai contar a tua história. Eu jejuei, eu fiz 3 dias de jejum, eu fiz 40 dias de jejum e tal. Então você está se achando mais espiritual que o outro, né? Amém? Que você faça o seu jejum. Amém? Que você tenha o seu tempo de oração, essencial, fundamental, mas não é isso que te leva a níveis superiores de fé. É a tua fé que deve te levar a essas atitudes. E o verdadeiro jejum, não se faz propaganda dele, né? Jesus falou mesmo lá no livro no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 em diante, ali, né, 5 a 7, que quando você jejuar, você jejua, só isso. Não precisa ficar com cara feia, com jeito de jejuador, né? Você está jejuando, é a tua decisão, a tua vontade, o teu relacionamento com Deus. Vai, faz e recebe os benefícios. Agora, você quer fazer as coisas e ser visto pelos homens? Quer ser reconhecido, aplaudido pelos homens? Já recebeu a recompensa. Ponto final. Terminou. Todo o objetivo que você tinha de intimidade, perdeu, né? Fez e perdeu. Ao invés de fazer e ganhar, saiu perdendo. Rasgou ainda mais, né? Como diz aqui Jesus, tentou colocar